Vamos falar um pouco agora sobre metais ferrosos, então. Metais ferrosos mais comum usado hoje na indústria é o aço, o ferro fundido e o ferro laminado, tá? Esses metais são ligas de ferro e carbono e ainda pode aparecer na sua composição outros componentes como manganês, silício, cobre, enxofre e outras impurezas que pode ter no material. Isso vai depender muito do minério que foi usado para a fabricação do metal, tá? O material possui uma porcentagem de 90% composta de ferro, daí o nome metal ferroso, e 5% de carbono, tá? Vai até 5% de carbono. E os outros elementos aí aparecem em menor escala, vai depender do minério que foi usado na fabricação do material. O aço possui teor de carbono de até 1,7%. Passando disso, ele é considerado um ferro fundido. A resistência à ruptura à tração pode variar de 200 MPa a 1200 MPa, vai depender da qualidade do material. A resistência a esmagamento por compressão é igual à resistência de ruptura por tração. Já o ferro fundido apresenta teor de carbono variado entre 1,8% e 4,5%, e a resistência à tração já é considerada baixa, alcançando no máximo 400 MPa, porque o material já se quebra com mais facilidade. Mas já a resistência à compressão é boa, situando entre 2 e 4 vezes a resistência à tração do material. O ferro laminado é quase que um aço, só com baixo teor de carbono. Ele é inferior a 0,12%. A única diferença entre o ferro laminado e o aço é que ele possui na composição da massa 3% de escória. Isso é devido ao processo de laminação do material. O ferro laminado possui uma resistência de tração que atinge no máximo 350 MPa. Mas como o teor de carbono é menor, ele não se rompe com facilidade, como o ferro fundido. Ele vai ter uma deformação mais fácil, então você consegue deformar esse material com mais facilidade. Já a resistência à compressão é boa, fica perto aí também do ferro fundido, fica aí entre 2 e 4 vezes a resistência à tração. Então na engenharia hoje, o único material usado é o aço, e limitado o teor de carbono dele, porque ele não consegue, ele tem que ter uma resistência considerável, mas não pode ser tão resistente, tão duro, né? O tema do trabalho é sobre metais não ferrosos. Metais não ferrosos são metais ou ligas metálicas, sendo mistura de metais, que não contém ferro ou se tem a quantidade muito pequena, como o alumínio, o bronze, o cobre, o estanho e o latão são exemplos de metais não ferrosos, utilizados por indústrias de segmentos diferentes, desde o simples até o complexo, na fabricação de produtos variados. Sobre o metal alumínio, seu minério de origem é a bauxita. Dentre as suas vantagens destaca a beleza, a condução de energia elevada, a durabilidade, a impermeabilidade, leveza, maleabilidade, opacidade, reciclabilidade infinita. E sua resistência de corrosão é muito grande. E também tem sua solidabilidade. Quanto à liga metálica bronze, resultante da mistura dos metais cobre e estanho, algumas de suas características são a cor, aproxima-se do dourado, a sua maleabilidade, seu ponto de fusão varia entre 900 graus Celsius a 1000 graus Celsius, não é corrosivo. Além disso, a resistência do bronze é elevada quando acrescentada a ele outros elementos, como o alumínio, o antimônio, chumbo, fósforo, manganês, zinco, entre outros, formando assim tipos diferentes do metal. Liga de bronze é cada qual com aplicações específicas. Agora, a respeito do cobre, seu principal minério é a calcoprita. Entre suas particularidades chamam a atenção a sua durabilidade, a sua condução excelente de calor e energia, superior a de qualquer outro metal explorado comercialmente. Sua cor é vermelho, alaranjado, amarelado.
Sua maleabilidade é boa, a oxidação ocorre quando o cobre entra em contato com o ar, tempo prolongado, nesse caso, em sua superfície forma-se azinhave, ou seja, uma película de cor verde e que é tóxica. Sua reciclabilidade é boa e sua resistência à corrosão é entre altas temperaturas. Existem muitos tipos de metais, chegando hoje num total de 68. Na tabela periódica, a gente observa que os metais são representados em amarelo. Dentre eles, existem alguns bem exóticos, tipo o mercúrio, que é encontrado no estado líquido, e o sódio, que é um dos mais leves. O sódio é encontrado em toda a casa brasileira, no formato de sal. Eles podem ser classificados em metais ferrosos, né, os que possuem ferro, e os metais não ferrosos. Em relação ao estanho, seus minérios são de origem da casterita e da hematita. Dentre as propriedades desse metal, destacam-se, primeiro, a cor é um branco prateado metálico. 2. Ele tem boa condução de eletricidade, a uma temperatura de 270 graus. Ele se transforma em um supercondutor. 3. Facilidade para ser fundido. Entre os metais, o estanho é o melhor para esse processo, já que a temperatura de fusão é 232 graus. É relativamente baixa se comparada a outros metais. A maleabilidade, se exposto a baixas temperaturas, por outro lado, quando aquecido, torna-se frágil. 5. Oxidação difícil. 6. Resistência a meios corrosivos naturais. Ar, ambiente, água do mar. Em contrapartida, apresenta fragilidade na presença de ácidos, bases fortes e sais não metálicos. Para finalizar, sobre o latão, trata-se de uma liga metálica, resultante da junção do cobre e do zinco, utilizada desde a pré-história. Alguns dos seus traços são, primeiro, brilho semelhante ao do ouro. 2. Condução apropriada de calor e corrente elétrica. 3. Maleabilidade, que é a capacidade de ser facilmente reproduzido a fios ou transformado em lâminas, chapas extremamente finas. 4. Resistência a desgaste e a choques mecânicos. Galera, hoje eu vou falar de estrutura metálica. O aço pode ser encontrado muito aí nas siderúrgicas, onde a maioria são usados são os vergalhões, cabos, chapas retas, chapas finas, grossas, laminados. Em relação ao uso aí desses aços, hoje aí modificou muito aí a vida dos engenheiros, né, dos arquitetos, onde melhorou bastante aí a construção. Relevando a isso, eles ajudaram bastante, pois assim eles puderam estar construindo coisas maiores, mais leves, coisas que não teriam jeito de fazer com cimento. É vantajoso abandonar o concreto das estruturas a serem construídas? Não. O aço é apenas mais uma opção existente no mercado, capaz de suprir as mesmas necessidades atendidas do concreto. Seria uma atitude radical abandonar completamente o uso do concreto nas estruturas, já que é a forma de construção mais difundida nas escolas de engenharia civil e mais utilizada nas obras. A introdução do aço no mercado das estruturas é uma realidade, mas sua classificação como unanimidade é um ideal um pouco distante, apesar de palpável.